Muito obrigada, boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande aqui. É um prazer muito grande estar aqui para falar de um assunto que tem me fascinado muito, me chama muita atenção, me traz muitas alegrias, né? Que é compartilhar aqui sobre minha pesquisa, né? Que é o ensino de piano para crianças autistas. Mas eu gostaria de começar agradecendo a Angelita, diretora do CMI, né, que cedeu o espaço para a gente, acolheu a pesquisa tão generosamente, a Angelita, a Marina, a toda a equipe administrativa, aos colegas acadêmicos também, né, que a gente tem grandes trocas e partilhas de conhecimento. E aqui eu estou muito feliz de estar aqui falando, e eu vou começar a falar. O CMI, né, como a Betânia falou, é um órgão complementar da Escola de Música e que tem a finalidade de integração do ensino, pesquisa e extensão. Né, e dentro dessa possibilidade, a gente está desenvolvendo a pesquisa, né, lá no CMI. Bem, como o título da palestra, a gente colocou Tocando do Jeito Delas, o piano ao alcance da criança autista. Eu gostaria também de agradecer a minha orientadora Betânia Parisi, a minha co-orientadora Marina Freire e também as monitoras, as estagiárias, né, que participam do projeto, acadêmicas da musicoterapia, a Natália Nunes, que é bolsista de iniciação científica, e a Cássia Emerick, que também é uma estagiária colaboradora, voluntária. Pode passar, por favor. Então, para vocês conhecerem um pouquinho sobre nossa pesquisa Tocando do Jeito Delas, né, a gente vai começar com um vídeo. Essas são as experiências iniciais das crianças, né? E o piano é um instrumento musical que exerce grande fascínio nas pessoas em geral, especialmente nas crianças pequenas. Sua forma, suas sonoridades, ressonâncias, possibilidade de produção sonora no teclado, diretamente nas cordas, na tábua de ressonância, com o piano preparado, tudo isso exerce uma atração extremamente favorável, capaz de criar grande motivação e gerar na criança pequena o desejo de experimentar, de explorar, de brincar com o piano como se fosse um de seus brinquedos. E é isso que a gente percebe, né, as crianças experimentando, fazendo as aulas lá, né, tendo o piano como instrumento musicalizador, o piano como uma diversão, como um brinquedo mesmo. Pode passar, por favor.
E dentro dessa perspectiva, a literatura aponta que as crianças com transtorno do espectro do autismo e graves dificuldades de aprendizagem, elas possuem muitas habilidades artísticas, às vezes até habilidades excepcionais, e eles têm uma forte identificação com a música. E a literatura também aponta que o piano, muitas vezes, é a primeira escolha de instrumento para a criança com esse transtorno, particularmente aquelas com ouvido absoluto, pelo imediatismo e consistência no som, já que ao pressionar uma tecla sempre gera a mesma altura, independente da técnica. E eles também possuem grande predileção, né, pela organização, já que os autistas têm grande predileção por sistematização, eles também gostam do padrão de organização das teclas, né, o conjunto de 2 e 3 teclas, isso fascina muito os autistas, e a gente trabalha também com o piano aberto por causa da sistematização dos martelos, tudo isso chama muita atenção dos autistas. Também tem a questão que as crianças não verbais e que possuem grandes dificuldades de comunicação é uma forma delas se expressarem a partir de próprias conversações, né, sem precisar da palavra, né, num diálogo com os professores, com as pessoas, na verdade. E também o tamanho e a materialidade do piano, né, pelo fato dele ter um design maior, ele possui essa capacidade de uma reprodução interativa e atividade de atenção compartilhada. Aí o transtorno do espectro do autismo, ele se caracteriza por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social, em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, além de padrões restritos e repetitivos de comportamento. O autismo ele é classificado em 3 níveis de suporte, nível 1, nível 2, nível 3, sendo o nível 1 leve, não precisando de apoio, o nível 2 precisando de um pouco de apoio, e o nível 3, que é o grave, precisando de muito apoio. Pode passar, por favor. E aí, alguns estudos na literatura, que a gente fez uma revisão sistemática por esses tempos, agora, né, para a gente escrever um artigo, a gente encontrou experiências de professores relatando experiências com alunos autistas, experiências docentes, onde eles ensinaram por meio de abordagens tradicionais, visando a aquisição de leitura absoluta, treinamento auditivo e percepção rítmica. A gente também encontrou relatos falando o uso de método de piano tradicional e do método Suzuki, as abordagens não tradicionais de ensino centradas no aluno. Pode passar, por favor. Também a utilização do piano não apenas como instrumento tradicional, mas também utilizado percursivamente para produzir uma ampla variedade de texturas sonoras, o ensino de piano por imitação e também análise de composições de uma jovem autista, de Simone Concaro, no piano. E aí, esses estudos que nós encontramos, nenhum deles contempla crianças de 3 a 5 anos. Todos eles a partir de 5 anos, crianças com 9. Então, nesse período, como o diagnóstico do autismo é feito, né, na primeira infância, por base dos 3 anos, e os estudos da neurociências apontam que, nesse período, a plasticidade cerebral é máxima, então, a intervenção precoce ela é muito importante, a intervenção a tempo, né? E aí, nesse sentido, que também a gente traz a pesquisa, tocando do jeito delas, o piano como instrumento musicalizador de crianças com transtorno do espectro do autismo. Aí o objetivo geral de minha pesquisa é investigar as consequências da educação musical, tendo o piano como instrumento musicalizador no desenvolvimento musical e no desenvolvimento da interação social de crianças autistas de 3 a 5 anos. Como objetivos específicos, nós temos estudar as relações entre autismo, desenvolvimento musical e interação social, tendo o piano como instrumento musicalizador. Comparar o desenvolvimento musical e o desenvolvimento da interação social das crianças participantes da pesquisa antes e depois das aulas de piano. Verificar se os possíveis ganhos obtidos após 1 ano de aulas de piano serão mantidos após 1 semestre sem as aulas, é o follow-up. Investigar o desenvolvimento musical das crianças autistas participantes da pesquisa e desenvolver estratégias metodológicas com vistas a utilizar o piano como instrumento musicalizador de crianças com transtorno do espectro do autismo. Aqui é nosso grupo, né? Participam da nossa pesquisa 16 crianças. Elas foram não é escolhidas,
Capturadas, isso, Betânia. Elas foram capturadas a partir de um Google Form, a gente jogou na internet, né, para a gente conseguir, elas preencheram aquelas que atendiam os critérios, aí nós alocamos, né, então a gente distribuiu essas crianças, nós distribuímos essas crianças aleatoriamente em 2 grupos. O grupo 1, ele é composto por 7 meninos e uma menina. O grupo 2, que vai começar a fazer aula a partir de agosto, ele é composto, no segundo semestre, ele é composto por 3 meninas, gêmeos autistas, e mais 3 meninos, né? Essas crianças. E eles são idênticos. E aí, essas crianças. Peraí. Deixa eu só achar aqui. Essas crianças, o primeiro grupo já está fazendo aula, né? Eles vão terminar, são 15 aulas, as aulas são ministradas por mim. O segundo grupo já foi avaliado, porque a gente faz uma avaliação antes, todos eles foram avaliados, a gente faz uma anamnese, né, com as crianças, para a gente saber dados referentes ao grau do autismo, os gostos das crianças, as terapias que eles participam. E aí a gente fez essa avaliação no início, tanto com um grupo quanto com o outro. O grupo 2, a gente deu só uma aula para a gente avaliar, quando eles começarem em agosto, se o que ficou da primeira aula, se teve alguma retenção do aprendizado, do que foi da experiência musical. Pode passar, por favor. Eles serão avaliados, né, a avaliação inicial, depois das aulas, cenas vão ser recortadas e vai ser avaliado o desenvolvimento musical e da interação social a partir dessas escalas, a ENTAP da musicoterapia, a BFW da fonoaudiologia, a escala de Muca, que foi desenvolvida, inclusive validada aqui, né, na UFMG por Marina, Gleison, e também a partir do grupo focal, né? Então, é uma pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo. O grupo focal vai ser realizado com os pais das crianças para ver as percepções que eles tiveram do desenvolvimento dessas crianças. Pode passar, por favor. Aqui é o delineamento da pesquisa, o percurso metodológico, né? As 16 crianças, aí vão ser aplicadas as escalas, aí tem o grupo 1, aí o grupo 1 recebe as aulas, depois o grupo 2 recebe a aula, tem o grupo focal, né, as aulas de piano, aí tem a avaliação, as cenas vão ser analisadas por educadores musicais, musicoterapeutas e fonoaudiólogos, e depois vai ser feita a triangulação dos dados. E como principal referência para nosso trabalho, a gente está usando o livro Piano Brincando, da professora Betânia Parisi e Patrícia Santiago, além de outros livros também, métodos, e estamos adaptando também atividades para as crianças. Pode passar, por favor. Aí agora a gente vai ter a ilustração de 2 cenas. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou querer a participação de vocês sobre os comportamentos que vocês observam dessa criança. Tá? Vou querer a participação de todos, porque essa cena foi analisada por uma musicoterapeuta e por uma educadora musical. E eu quero ver se vocês vão ter as mesmas percepções, ou outras, né, Betânia, para acrescentar na nossa pesquisa. Então, a primeira atividade que a gente utilizou com o aluno é do Piano Brincando, que é a música Pai, Mãe, 3 Filhinhos, né, que a gente tinha como objetivo a topografia do piano, e aquela fase de iniciação. Foi a primeira aula dessa criança. Pode passar, por favor. Prestem bastante atenção.
E aí? E aí, o que vocês percebem? Eu quero ver a participação de vocês. O que vocês perceberam dessa cena? O que você achou da voz do menino, Luciana? Afinado demais. Impressionante. A puta reação. Quem mais? Professora. Não, gente, é do menino. Professora é um show à parte, né? Na hora da descida, ele teve, não sei, quando estava subindo, já estava mais acostumado, ele ficou mais agitado na hora da inversão do movimento. Uhum. Olha, interessante. Ele conseguiu acompanhar o ritmo. Cada momento da música ele estava conseguindo aprender. O pessoal tá craque, Betânia. Ele cantou exatamente no público. Eu percebi que para a primeira aula eu tenho uma enorme habilidade musical, né? No ritmo. Exatamente. Primeira aula desse menino. Primeira aula. Do zero aqui. Como Do zero? zero. Zerado. Não, e a memória. Ele tem uma memória fantástica. Então, eu posso mostrar aqui. Quem mais quer falar, gente? Olha lá, ó. Eu achei interessante porque quando você tocava a primeira vez, quem estava cantando, ele não estava tendo a visualização do piano, né? Que é o que a gente às vezes pensa que ele precisa estar vendo ali certinho para poder entender onde é o pai e a mãe dos filhos. Mas na hora que você põe ele para tocar, ele sabe exatamente onde é o pai e a mãe dos filhos. Ele não sabia? Não, anteriormente eu toquei muitas vezes com ele. Aí quando eu fiz a descida, Luciana, tudo na mesma aula, mas parece que ele desinteressa, né? Porque era uma sequência, aí ele desce. Né? E no autismo, né, a gente fica tentando captar, e eu consegui chamá-lo pela música. Né? Eu não falei, vem, toca aqui, senta aqui, né? Foi pela música. Então, vou passar as percepções da musicoterapeuta e da educadora musical, para ver se vocês estão certinhos. Nas habilidades musicais, as duas, quando eu categorizei a fala das duas profissionais, apareceu a afinação, a regularidade temporal, né, no caso, o pulso regular, a mobilização motora, né, que ele canta e gira, a variação melódica. E em relação à atenção sustentada e à autorregulação, a gente percebe a experiência musical, né, que ele conseguiu a autorregulação a partir da experiência musical, e o potencial de engajamento, né, fascinação, alegria, prazer, engajamento imediato, e pelo fato de ser uma experiência significativa, teve potenciais de engajamento e de desenvolvimento interpessoal. Aí eu vou destacar aqui algumas coisas da fala da musicoterapeuta e da educadora musical, e a gente vai ver de novo a cena para vocês verem o que elas falaram. Oi? As pessoas sabem o que é autorregulação. O autista, se acontece alguma coisa fora da rotina, do que é previsto, ou ele se assusta, ele se desregula. E ele manifesta essa desregulação, né, com esses movimentos assim estereotipados, o que ele fez rodando na sala, assim, que a gente pensa que ele está fora do contexto, não está, mas ele não consegue se inserir no contexto. Então ele precisa de fazer esse tipo de movimento muitas vezes para ele conseguir engajar no relacionamento com as pessoas, né? Então, quando a Maria Tereza começou a cantar, ele começou a rodar, mas começou a cantar também. E aos poucos ele foi se acalmando, demorou um pouco, a ponto dele ir para o piano tocar. Então, quando ele parou de rodar, ele caiu, ele estava se regulando, ele se regulou por meio da experiência musical, de ouvir música e de cantar. E isso vai acontecendo com muita frequência, né, em todas as aulas, e a música se transforma num agente regulador das emoções dele. Né? Isso é que é fabuloso, sem precisar da gente usar a palavra, é a música. Então, ele vai direto numa troca intersubjetiva, né? Aqui, eu destaquei algumas coisas na fala da educadora musical, né, em relação à afinação precisa ao cantar a escala pentatônica, a manutenção da regularidade do tempo e a questão de gestos coreográficos singulares, né, quando ele realizou gestos mais curtos com a mesma duração sonora das duas palavras pai e mãe,
E para os 3 filhinhos, ele deu 3 giros rápidos e contínuos com o corpo, demonstrando plena consciência do texto da música e principalmente do fraseado musical. Já a musicoterapeuta, pode passar, por favor. Ela destacou os movimentos corporais também, seguiram o pulso da música, a articulação gestual mais contínua, legato, e até sua queda, e aí a gente fica pensando, será que ele se jogou propositalmente, porque acabou a música e ele cai? E a questão da regulação temporal e a variação melódica propostas de formas tão instintivas pode sugerir que essa experiência musical estava contribuindo, igual a Betânia falou, para a criança se autorregular. Vamos assistir de novo a cena para vocês perceberem os 3 giros, né? E tudo. Observar mais uma vez essa cena. Ele não forma frases, então ele fala palavras aleatórias. Vamos lá tocar no piano, deixa eu ver se você sabe tocar. Deixa eu ver se você sabe tocar. O bonito igual você está cantando. Deixa eu ver. Pai, mãe. Não, agora você vai tocar. Agora você vai te tocar, como é que toca? Eu vou tocar. Você vai sentar? Não, tá. Deixa eu te ajeitar. A gente ainda está na fase inicial, né, de coletas de dados, ainda não foram aplicadas as escalas, mas a gente, para aferir o desenvolvimento musical e o desenvolvimento, né, da interação social, mas a gente pode fazer algumas inferências sobre o comportamento dessa criança, né, como ela se expressou musicalmente, a partir de sua fala, do canto, dos gestos, das improvisações e das criações. E aí, essas mesmas percepções que a gente teve dessa criança, né, em questão do engajamento, a gente percebe em uma outra criança, com uma outra atividade que eu vou mostrar agora, nessa outra cena, que é a última cena, que a gente já está caminhando para o final, que é uma música do livro da Violeta Gainza, Palitos Chiquitos, e aí eu fiz essa partitura daqueles bichinhos ali, entre aspas, para depois eu trabalhar com ela. Vamos assistir a cena para vocês verem o que aconteceu nessa aula dessa menina.
Pode passar o próximo, por favor. Aí, na aula seguinte, ela já chegou entusiasmada com essa música, e ela quis tocar. A música chama Palitos Chiquitos. Como é que chama a música? Essa é quem inventou. Até Gabi gostou, né, Gabi? Ontem, né, na aula, ela quis tocar em todos os registros. Ela tocou no grave, no médio e no agudo, né? Ela chegou, vou tocar a música. Então, assim, a gente está na fase, como eu falei, na fase de coleta de dados ainda inicial, né? Pode deixar ela aqui, a Isabela, deixa ela participar, não tem problema nenhum, não. Não, então, como a gente ainda está nessa fase de coleta, a gente ainda não tem, né, os dados precisos, mas assim, a gente espera voltar depois para a gente compartilhar mais um pouco sobre a pesquisa, né, quando a gente estiver na finalização. Mas, assim, quando pensamos em investigar o desenvolvimento musical e da interação social da criança autista por meio de sua autoexpressão ao piano, tocando do jeito delas,
Acreditamos que a sensibilidade artística e expressiva revelada no instrumento e fora dele nos permitirá captar peculiaridades da criança e estimulá-la a partir de suas reações, de modo a proporcionar trocas intersubjetivas significativas. As experiências musicais oferecidas em aula abrirão possibilidades singulares de engajamento e prazer para a criança.